Cumprimento a toda a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Um dia maravilhoso que o Senhor nos concede hoje. Estamos aqui sentindo a presença de Deus, com esses belos hinos e com a palavra que já ouvimos aqui nesta noite. E queremos também, junto com os irmãos, fazer leitura da palavra de Deus em Marcos capítulo 6, do versículo 30 a seguir. Nós vamos falar algo que o Senhor colocou no meu coração para nós nesta noite. Este é o melhor lugar que existe, é a casa de Deus. Até as paredes transmitem algo bom aqui, né? Eu nunca me esqueço, uma vizinha minha disse: seu Vilmar, eu já fui em várias igrejas e eu não sou crente, não vou dizer que vou ficar crente, mas quando eu entrei na igreja de vocês, parece que até as paredes transmitiu paz. É porque o Espírito Santo está neste lugar. Aleluia. Marcos capítulo 6, versículo 30 a seguir, nos diz o seguinte: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Glória a Deus. Esta passagem da Bíblia, por certo, os apóstolos haviam saído para evangelizar. Dá a entender assim, nesta passagem. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Eles andavam com Jesus, mas Jesus, por certo, de época em época, enviavam eles, como nos diz a Bíblia, uma vez de 12, outra vez de 70, e quem sabe não está escrito, mas quem sabe outras vezes Jesus enviava eles para evangelizar nas aldeias e nas cidades próximas ali do Mar da Galileia. E a Bíblia Sagrada diz que os apóstolos voltaram. E Jesus, vendo que o movimento era grande e eles não tinham tempo para comer, porque o povo cercava eles, Jesus então falou para eles: olha, vamos a um lugar deserto. E entraram no barco e começaram a navegar pelo Mar da Galileia e foram indo de barco para achar um lugar reservado para eles fazer o almoço, a ceia deles. Mas a Bíblia Sagrada diz que o povo tinha tanta sede de ouvir a palavra do Senhor, de receber os milagres do Senhor, que o povo foi por terra andando, acompanhando o barco, e quando eles chegaram nesse lugar reservado, o povo já estava lá esperando Jesus e os discípulos. Quando eles desceram do barco, Jesus presenciou aquela multidão em um lugar deserto, sem eles saber o que iam comer, o que iam beber. Eles queriam estar com Jesus. Jesus olha para aquele povo. E a Bíblia Sagrada diz, no versículo 34,
E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. O sentimento de compaixão não pode faltar em nossas vidas. Nós podemos ter todo conhecimento, ser sábios na palavra, nós podemos ter um ministério próspero, podemos ter dons espirituais, talentos, mas não podemos deixar de ter esse sentimento que é a compaixão que nos faz parecido com Cristo. A Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu, certa vez, quando eu estava no bairro São Luís, eu era o segundo dirigente, dava escola dominical, fazia trabalho evangelístico aos sábados e trabalhava na vida material. E eu fazia muito tempo isso aí, mas chegou um dia, eu parei e disse, meu Jesus, o que está acontecendo? Parece que eu não tenho mais compaixão, parece que eu não faço mais por amor essa obra que eu estou fazendo, parece que é só por compromisso, só por obrigação, só para cumprir a minha responsabilidade. E eu fiquei preocupado. Eu digo, não adianta nada eu fazer todas essas coisas que eu estou fazendo, se eu não tiver a compaixão, que é a expressão do amor de Deus em nossas vidas por outras pessoas. O irmão falou em fazer missão. Nós temos que fazer missão, é verdade, mas temos que fazer missão com compaixão. E a Bíblia diz que Jesus olhou para eles e eram como ovelhas sem pastor. Jesus se compungiu em si mesmo, porque não só naquela época, mas também hoje, tantas pessoas que andam ao nosso redor, parentes, companheiros de trabalho, pessoas que nós conversamos na rua, que estão como ovelhas sem pastor, que entram por qualquer porta que se apresentam, procurando a solução para a sua vida, mas não encontram a solução, porque não sabem o caminho da verdade. E ao invés de entrar pela porta certa, entram por portas erradas. E se Jesus estivesse aqui nessa hora em pessoa, estivesse observando quantas pessoas ele veria desta forma, andando como ovelhas sem pastor. Ah, mas não são crentes, como é que chama de ovelha? Para Jesus são ovelhas. Existe ovelha desgarrada e existe a ovelha perdida. São ovelhas perdidas que precisam ser achadas, que precisam de um pastor. E nós temos que ter esse sentimento de compaixão para poder ir em busca delas, para transmitir algo de Deus para estas pessoas. E Jesus não ficou só na teoria da compaixão, porque muitas vezes nós nos entristecemos de ver alguém sofrer, mas não fizemos nada. Mas a primeira coisa que Jesus fez, que nós lemos aqui, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Uma coisa tão importante, tão simples de fazer, é ensinar aquilo que nós aprendemos. O pastor falou muito bem aqui hoje. Nós temos que aprender na escola, teologia, lendo a Bíblia. Nós precisamos aprender, mas não para guardar o conhecimento, só para nós sermos mudados, mas para nós ajudarmos outras pessoas também a encontrar o caminho da verdade. E depois de tudo isso que Jesus fez, a Bíblia Sagrada ainda diz que ele olhou pela fome daquelas pessoas. Os discípulos disseram, Senhor, é tarde, não tem pão para tanta gente, manda eles voltar, procurar alguma coisa na cidade. Jesus disse, não, dá-lhes voz de comer. Só nós não resolvemos o problema de todo mundo, mas com Jesus nós podemos fazer alguma coisa por alguém. Você tem Jesus na vida,
você tem o dono da vida, você tem o dono da criação, você tem o aval dele para fazer isso. Nós muitas vezes não podemos, olhamos para alguém enfermo, eu não posso fazer nada, o destino dele, por certo, é a morte. Mas Jesus pode mudar a situação desta vida, através de quem? De mim ou de você. Então, que esse sentimento de compaixão não venha morrer em nossas vidas, mas que nós sempre possa fazer algo pelo Senhor, por alguém, através do amor e dessa compaixão que tem em Cristo Jesus e que tem em nossas vidas também. Que Deus abençoe você nesta noite, em nome de Jesus.